Capítulo 17. Combatendo o demônio do meio-dia. Prefiro não fazê-lo. Mais de 25 vezes em pouco mais de 25 páginas, a personagem de Herman Melville repete essas palavras com polidez, mas firmeza, trazendo a rua mais ambiciosa e enérgica dos Estados Unidos a uma parada total. Bartleby, o Escrevinhador, uma história de Wall Street, foi publicada em 1853 e hoje não surpreende tanto quanto deve ter surpreendido seus primeiros leitores no século XIX, mas sua figura central continua a incomodar tanto quanto um mendigo sem teto nos dias atuais, enquanto evoca o mundo de desespero resignado e absurdo que escritores tais como Franz Kafka e Samuel Beckett demonstraram no século XX. O narrador de Melville é um senhor um tanto idoso, advogado sem ambição, que tem escritório na Wall Street. Ele deu trabalho para o barão ladrão John Jacob Astor. Desde sua juventude, ele tem sido cheio da profunda convicção de que o mais fácil modo de viver é o melhor modo. Dentro de pouco tempo, ele encontrou seu igual. Já tinha empregado 3 pessoas, 2 escrivães, copiadores de papéis legais e um rapaz de recados, conhecidos no escritório por seus apelidos: Peru, Mordiscão, Gengibre. Gratificado por seus empreendimentos crescentes, ele anuncia no jornal a procura de um novo escrivão e encontra, à porta do escritório, uma figura palidamente asseada, compassivamente respeitável e incuravelmente desalentada: Bartleby. No começo, Bartleby se distingue por sua produção. Escreveu tão extraordinária quantia de papéis, tanto à luz do dia quanto à luz de vela, como quem, faminto por algo para copiar, parecia devorar vorazmente meus documentos. Mas então, no terceiro dia de trabalho, quando solicitado a ajudar a verificar alguns documentos, Bartleby deixa confuso tanto seu patrão quanto seus colegas, quando, de voz singularmente meiga, mas firme, respondeu: "Prefiro não fazê-lo." Essas palavras tornam-se o credo de Bartleby. Repete-se polidamente o pedido. "Prefiro não fazê-lo," ele responde. Seu chefe insiste. O trabalho é posto na frente do seu nariz. Outros funcionários pedem que ele os ajude. "Prefiro não fazê-lo," ele entoa. Pede-se a Bartleby que se explique. É-lhe oferecido outro trabalho? É mandado embora? Lhe é dito que encontra outro emprego? Bartleby não responde nada. Fica parado em um de seus devaneios de parede morta. Mais frequentemente ele diz com simplicidade: "Prefiro não fazê-lo." Naturalmente, a indisposição de Bartleby de atender o chefe inicialmente o confunde e, no final, enfurece o patrão. Entre esses extremos, o narrador sente cada emoção que o empregador atencioso e ser humano decente possam possuir. Mas nada obtém sucesso, nada é transmitido a ele. A história rola implacavelmente ao seu clímax nos túmulos, a infame casa de detenção do século XIX em Manhattan. Bartleby, no final, recusando até mesmo alimento, definha e morre, seu rosto fitando um alto muro. O que explica o estranho comportamento de Bartleby? Ele é um pouco maluco, como Gengibre, que tem 12 anos, acredita? Ou plenamente louco, como pensam os que o observam de perto? Sua indisposição de atender é um protesto político intuitivo, um precursor do século XIX da resistência não violenta de Gandhi? Ou Bartleby, como críticos modernos têm escrito, é um caso de preguiça terminal, existente no cerne do capitalismo moderno? Melville deixa tais perguntas como livros enterrados em nossa mente e consciência. Tudo que ele acrescenta é um pequeno item de fofoca que o narrador ouviu alguns meses após a morte do escrivão. Bartleby
viera de Washington, capital dos Estados Unidos, de onde perdera o emprego por causa de uma mudança de administração. Ele tinha sido assistente subordinado no escritório de cartas mortas, para o arquivamento e despejo de correspondência impossível de ser entregue. Cartas mortas, escreve Melville na conclusão da história. Não soa como homens mortos? Imagine um homem, por natureza e infelicidade, tendente à pálida desesperança. Qualquer empreendimento poderia ser mais apto do que a de manusear essas cartas mortas e catalogá-las para as chamas. Nas tarefas da vida, essas cartas correm para a morte. Ah, Bartleby! Ah, humanidade! É difícil não ler algo da vida de Melville nessa história. Aos 33 anos, ele se sentia um fracasso. Sua grande obra-prima, Moby Dick, publicada 2 anos antes, em 1851, vendera apenas 2.300 cópias e tinha sido duramente criticada nos 2 lados do Atlântico. Pierre, publicado em 1832, vendeu apenas 2.030 cópias em 35 anos, dando a ele lucro principesco de $157 em toda a sua vida. Assim, Melville queixou-se em uma carta em 1851 a seu vizinho em Massachusetts, Nathanael Hawthorne. Os dólares me danem. Se as vendas são a carta do público ao autor, Melville não teve encorajamento através da correspondência que recebia. Ele tentara expressar em Moby Dick a mesma loucura da verdade vital, mas o mundo não estava interessado. Como Bartleby, Herman Melville sentia que a vida o levara para baixo por um beco sem saída, e tudo o que ele via eram muros mortos e vazios. Ou, conforme escreveu para Hawthorne, usando a figura de uma troca dos cavalos de uma carruagem enquanto se levava a correspondência, mais uma vez o tema de mensagens. Senhor, quando será que vamos acabar de trocar? Ah, é um longo estágio, não há pensão à vista e a noite vem e o corpo sente o frio. Melhor a barbárie do que o tédio? Se Bartleby, o escrivão, é lido por si mesmo ou contra o pano de fundo da vida do autor, ele aguça nossa apreciação de mais um aspecto da verdade do chamado. O chamado é o melhor antídoto para o pecado mortal da preguiça. A preguiça, quarto dos 7 pecados mortais, hoje é o mais mal entendido de todos. Uma ironia, porque, quando compreendida corretamente, é um pecado característico da modernidade. Para começar, a preguiça deve ser distinta de ficar sem fazer nada, um estado de lazer despreocupado que pode ser admirável, como quando amigos demoram conversando numa refeição ou pessoas que se amam gastam horas em deleite um com o outro. Nas famosas linhas de Davis, o que é essa vida se cheia de preocupações? Não temos tempo de parar e simplesmente olhar? Ou, conforme argumentou George MacDonald, nem sempre se requer trabalho do homem, existe coisa tal como sagrado lazer, o cultivo do qual hoje é tenebrosamente negligenciado. Mas a preguiça tem de se distinguir também da noção moderna da letargia, do viciado no sofá, debochado pelo New York Times com o trocadilho: mais perto quero estar, meu sofá, de ti. A preguiça é bem mais que a indolência e lazer físico. Na verdade, ela pode até se revelar num ativismo frenético, tanto quanto na letargia, porque suas raízes são mais espirituais do que físicas. É uma condição de desalento explicitamente espiritual que desistiu da procura de Deus, do verdadeiro, do bom e do belo. A preguiça é o desespero interior pela falta de valor daquilo que vale a pena, depois de assumir uma atitude de quem se importa? Quando assim definida,
Fica claro, conforme observou Evelyn Waugh, que a preguiça não é primariamente a tentação dos jovens, é o que os medievais se referiam como o demônio do meio-dia. É uma vagareza de espírito, sentimento e mente que acaba vencendo o corpo como langor depois de um almoço exagerado. Longe do idealismo do início da manhã e dos entusiasmos da juventude, ela se traduz em frases como apatia da vida, inércia da falta de significado, tédio profissional, desalento moral, paralisia da vontade e as expressivas palavras francesas ennui e anomie. Há três principais pontos de entrada para a preguiça moderna que por vezes se sobrepõem e outras vezes se distinguem bem, e o chamado vai contra todos eles. O primeiro é filosófico. A perda de fé em Deus e, portanto, na eternidade e imortalidade conduz, inexoravelmente, à erosão do vigor na própria vida. Max Weber escreveu sobre a secularização do mundo moderno como um desencanto. A magia e o mistério da vida, vistos sob o aspecto da eternidade, é sistematicamente reduzida e destruída. Mas C.S. Lewis escreveu com exatidão sobre o nosso encantamento moderno. E Blaise Pascal escreveu antes ainda sobre o incompreensível feitiço e torpor sobrenatural da preguiça proveniente da falta de fé. Não é necessário grande sublimidade de alma, escreveu Pascal em seus pensamentos, para reconhecer que nesta vida não existe verdadeira e sólida satisfação, que todos os nossos prazeres são mera vaidade, que nossas aflições são infinitas e, finalmente, que a morte que nos ameaça a cada instante terá infalivelmente de nos confrontar com a alternativa inescapável e aterradora de sermos aniquilados ou desgraçados por toda a eternidade. Portanto, escreveu ele, faço uma distinção absoluta entre aqueles que lutam com todas as forças para aprender e aqueles que vivem sem se mexer ou pensar nisso. A admoestação de Pascal sobre o perigo da indiferença foi amplamente constatada em nosso próprio século. Talvez Friedrich Nietzsche tenha inventado com empolgamento a frase sobre a morte de Deus. Nós, os filósofos e espíritos livres, nos sentimos irradiados como por um novo alvorecer com a notícia de que o velho Deus morreu. Bertrand Russell talvez tenha sentido inspiração com sua visão ateísta do culto do homem livre. Somente sobre o fundamento do desespero implacável pode a habitação da alma, de agora em diante, se erguer com segurança. Mas para incontáveis pessoas modernas, o mundo sem Deus e sem fé fica mais próximo da passividade do beco sem saída de Bartleby, ou da alienação confusa do processo de Joseph Kafka, e de desanimada falta de propósito dos dois vagabundos de Samuel Beckett em Esperando Godot. O ano depois que Beckett chegou a Paris, os círculos literários foram estremecidos pelo suicídio do escritor Jacques Rigaud, porque foi uma contradição tão grande de sua exaustão anterior. Não existem razões para se continuar a viver, mas também não há razões para se morrer. Só nos resta um meio pelo qual evidenciar nosso desdém pela vida, aceitando-a. A vida não vale o esforço de abandoná-la. Em suas cartas a Olga, Václav Havel comenta a incidência de pessoas inteligentes e modernas que são cínicas e perderam a fé em tudo. Tal entrega dos pontos da vida é uma das formas mais tristes da decadência humana, disse ele. Mas é importante notar que não foi a maldade do mundo que acabou levando a pessoa a desistir, mas sua própria resignação que a levou à teoria sobre a maldade do mundo.
A tentação do nada, refletiu Ravel, é enorme e onipotente e tem cada vez mais em que apelar, em que se firmar. Contra essa tentação, o homem permanece só, fraco e com poucas armas. Sua posição é pior que em qualquer outra época da história. Então, com palavras que lembram Pascal, ele conclui: a tragédia do homem moderno não é que ele saiba cada vez menos sobre o significado de sua própria vida, mas que isso o preocupa cada vez menos. O segundo ponto de entrada da preguiça é cultural. Pensamos no surgimento do mundo moderno como a história de dinamismo, energia, progresso e realização, que é fato, mas muitas vezes não observamos seu reverso. O mundo produzido por tal dinamismo é um mundo de conveniência, conforto e consumismo. E quando a vida é segura, fácil, santificada, de clima controlado e luxo, a preguiça se aproxima. O lado inverso do otimismo dinâmico é o tédio corrosivo. A letargia é meia-irmã do astronauta. Igualmente, o reverso do consumismo é a complacência. Os compradores mais compulsivos e os surfistas que mais mudam de canal na televisão passam do ponto de sentir bem para o ponto de nada sentir. Soren Kierkegaard foi um precoce rebelde apaixonado contra essa preguiça moderna. Que os outros se queixem de que a época é má, escreveu sobre o meio do século XIX. A minha queixa é que é desgraçada por falta de paixão. Seus desejos são apagados e vagarosos, suas paixões sonolentas. Fazem o seu dever essas almas guardadoras das lojas, mas desvalorizam o seu trabalho. Também no século XIX, Charles Baudelaire escreveu que ennui, fruto da tediosa apatia, toma dimensões de eternidade. E numa obscura profecia da violência e do vandalismo modernos, gerados pelo tédio, Théophile Gautier escreveu: melhor a barbárie do que o tédio. É um pensamento assustador. Será que a letargia da preguiça gera uma coceira pela ação, violência e caos? O que não se pode negar é que quando os confortos e a conveniência sugam nossas energias e nosso idealismo, a inatividade instila em nossa mente a preguiça como um veneno no sangue. Então, à medida que a letargia, o tédio e a futilidade nos dominam, abaixamos progressivamente nossos ideais e sucumbimos. O resultado, conforme Dorothy Sayers escreveu com argúcia arrasadora, é despencar para o pecado da preguiça. O pecado que não acredita em nada, não se importa por nada, nada procura saber, em nada interfere, em nada tem prazer, nada ama, nada odeia, em nada encontra propósito. Vive por nada e só permanece vivo porque não há nada pelo qual estaria disposto a morrer. Conhecemos demasiadamente essa preguiça no século XX, concluiu Sayers. Talvez a única coisa que não saibamos sobre ela é que é um pecado mortal. Quando a Bíblia descreve a ocasião do pecado de Davi, de adultério e depois de assassinato, diz de modo revelador: na primavera, no tempo em que os reis saem para guerrear, Davi enviou a Joabe. Relaxado, quando devia estar no trabalho, inativo, quando devia estar armado, Davi estava mais que aberto à tentação. O terceiro ponto de entrada para a preguiça é biográfico. Existem pontos naturais em nossas vidas quando cada um de nós tende, especialmente, a perder o senso do valor daquilo que é importante. Através da história, o momento mais comum tem sido o desânimo após o fracasso. Hoje se fala muito sobre as frustrações reprimidas da crise de meia-idade. Talvez o pior seja a combinação de uma crise de meia-idade junto com o fracasso. Poucas coisas são mais desalentosas do que fracassar em algo que, para começar, não valia a pena ser feita. As crises autênticas de meia-idade, que não são apenas modismo, geralmente são devidas às tensões entre diferentes desejos. Carreira de sucesso, trabalho que satisfaz, vida pessoal enriquecida.
Cedo na vida, as diferenças entre nossa vida pessoal e nosso trabalho podem não ser delineadas como óbvias, mas, à medida que a vida prossegue, especialmente quando o sucesso em uma esfera não é complementado pelo sucesso em outra esfera da vida, abre-se um abismo maçante que levará à grande frustração. Infelizmente, os estudos demonstram que algumas pessoas não têm prazer nem no trabalho, nem na vida pessoal. Mais pessoas têm prazer no trabalho, mas não na vida pessoal. Apenas umas poucas pessoas dizem encontrar prazer em ambos. As crises criadas pela contradição entre uma carreira bem-sucedida e um trabalho que satisfaz são ainda mais duras. Quando, na juventude, saímos para escolher, por razões externas, uma carreira, talvez pela atração salarial, o prestígio da posição ou pressão da parte de pais ou colegas, estamos nos marcando para a frustração mais tarde na vida, caso o trabalho não nos agrade, igualmente por razões internas, ou seja, pelo nosso talento e chamado. O sucesso pode nos elogiar por fora, enquanto o significado foge internamente de nós. Neste ponto, muitas pessoas vão ao extremo oposto, onde reside outra frustração. Acham que o sucesso não trouxe satisfação porque era secular, enquanto o significado será realizador porque é religioso. Mais uma vez, temos a distorção católica. A contradição perturbadora não é entre o trabalho secular e o religioso, mas entre trabalho inspirado pelos dons e chamado, seja este secular ou religioso, e trabalho dirigido apenas por carreira. Qualquer contradição entre nosso chamado e nossa carreira nos condena a ser desajustados. Mas, conquanto a resultante crise da meia-idade possa ser severa, também poderá servir para nos despertar e, desse modo, ela é uma oportunidade tanto quanto é uma crise. As carreiras que expressam o chamado são tão realizadoras quanto são frustrantes as carreiras que contradizem o chamado. A verdade do chamado fala a todos esses pontos de entrada da preguiça. Convocados pessoalmente pelo Criador do Universo, nós recebemos significado naquilo que fazemos, de modo a consumir e tocar cada segundo e cada centímetro de nossas vidas. Desafiados, inspirados, repreendidos e encorajados pelo chamado de Deus, não relaxamos por um minuto naquilo que é confortável e medíocre, banal e tédio. O chamado é sempre para o mais alto, o mais profundo e o mais distante. Despertados para nossos mais profundos dons e aspirações, sabemos que as considerações do chamado sempre têm de preceder as considerações de carreira e que procuramos a mais profunda satisfação no trabalho somente dentro da perspectiva do chamado. Em suma, toda vez que o gás da preguiça surge dos pântanos da vida moderna, ameaçando vencer-nos, o chamado de Deus nos desperta, nos sacode e nos mantém acordados. Contra a tentação mais lenta de perguntar quem se importa, o chamado é uma motivação suprema, o porquê máximo. Deus nos chamou e nunca somos mais nós mesmos do que quando fomos levados a atender. Não existe bocejo em resposta a esse chamado. Você anseia fugir da mesquinhez da vida sem propósito maior que o seu próprio? Subir acima da mediocridade, do tédio e do silente desespero de tantas pessoas a seu redor? Conhecer um propósito que nada pode desviar, que nenhum fracasso pode desanimar? Ouça Jesus de Nazaré. Atenda o seu chamado.